Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então a professora Rosane vai estar dando início na aula de biologia de vocês. Essa aula nós temos alguns conceitos muito importantes dentro das ciências e aí nós só podemos citar que uma das ciências é a biologia. Então, o que significa a palavra biologia? Então vamos partir desse princípio. Então, biologia, bio é vida, logos, estudo. Então, se subentende que a biologia está relacionada com tudo que estuda a vida, os seres vivos. Então, essa ciência, além de estudar a vida, ela estuda as manifestações vitais relacionadas a ela. E tendo a importância que dá um suporte, dá um entendimento para nós do funcionamento desses seres vivos relacionados com essas vidas e a relação que ele tem com a natureza. Porém, esses conhecimentos que nós temos hoje, eles se relacionam com conhecimentos lá dentro da história, num período da história que nem tudo era correto, mas parte do princípio que naquele momento da história dizia-se que estava certo. Então vale remeter aos primeiros filósofos. E um deles era o Aristóteles. Ele tem as contribuições dentro da filosofia, mas vale lembrar que eles, além de filósofos, eles eram cientistas. Eles tentavam provar coisas, conhecimentos, que até então não se tinha ideia de onde que vinha. Mesmo com esse conhecimento hoje a gente saiba essa ideia, se a busca esteja errada, mas foi a base para a partir dela tentar buscar a resposta correta. Tá? Então, um dos ensinamentos de Aristóteles, um desses filósofos, ele se chamava biogênese. Ele acreditava que a vida surgia de qualquer coisa, tá? Sem necessidade de outra vida pré-existente, um outro ser vivo. Então, a biogênese, sem vida, quer dizer, uma origem de qualquer coisa. Então, ele dizia que determinados materiais brutos tinham o princípio ativo de surgir outro ser vivo. Há uma força capaz de comandar essas reações e transformar seres inanimados, sem vidas, em seres vivos. Só que para eles, até então, eles não tinham esse conhecimento de putrefação, de decomposição e amontoados de lixo, e aí esse ciclo da vida de vários insetos, eles não tinham esse conhecimento, eles não entendiam por que nascia isso. Então, significa que entender a palavra biogênese significa que um ser vivo, ele vem de outro ser não vivo. E essa teoria também ficou conhecida como geração espontânea, quer dizer, espontaneamente poderia vir de qualquer coisa. Para nós isso parece uma ideia meio estranha hoje, mas para eles era o que provava, de certa forma, que a vida tinha um início de alguma coisa, mas eles não conseguiram provar o certo e eles acharam que isso era o correto. Tá? Porém, alguns cientistas depois, alguns séculos depois, algum tempo depois, não acreditavam nessa ideia, tá? E daí tentaram provar. Por isso que é importante, mesmo que eles fizeram de forma, provaram de forma incorreta, mas aí outros vieram e tentaram provar o correto, tá? E aí eles acreditavam, vieram outros, e aí chegou um que criou a teoria da biogênese. Quem foi esse cara? Foi Francesco Redi, tá? Francesco Redi. Ele viveu entre 1626 a 1697. Da idade de Aristóteles até aqui se passa muito tempo. Então o ser humano ele fica por muito tempo acreditando em coisas que não existiam. Então ele era um biólogo e ele acreditava nessa teoria, tá? E aí ele provou através de experiências que as moscas que tinham essa experiência não surgiam da carne, tá? Como que aconteceu esse processo? Como que ele fez essa experiência? Então ele colocou colocou vidros, dentro desses vidros pedaços de carne, um dos vidros ele tapou e o outro não. O que acontece? O frasco aberto, algum tempo depois, apareceram larvas, tá? E o frasco tapado, a carne simplesmente apodreceu e não nasceu nenhuma mosca, tá? Aí por quê? Porque as moscas de fora não conseguiam entrar para pôr seus ovinhos ali, para ter o local propício para se desenvolver, tá? E aí as moscas não nasceram. O que ele quis provar, tá? Então ele quis provar que só nascia mosca
a partir de outra mosca. Se não tivesse uma mosca nessa carne podre, putefada, ela não iria nascer, tá? Então, provou que a teoria da abiogênese, quer dizer, um ser vivo a partir de outro ser não vivo, estava errada. E sim a teoria da biogênese, que era necessidade de um ser vivo pré-existente para original do ser vivo, que estaria certo, tá? Então, só nasce ser vivo de outro ser vivo. Porém, tá, muitas pessoas e até cientistas questionavam os resultados da pesquisa desse Francisco Reid, tá? E eles diziam que não surgiu mosca porque o biólogo impediu o ar de entrar nos vidros. Muito tempo depois, o Louis Pasteur entrou nessa história. Quem é Louis Pasteur? O processo de pasteurização vem do nome dele, tá? Então, ele foi um cientista, tá? Ele elaborou experimentos de forma muito interessante, tá? Demonstrando que o ar havia grande quantidade de micro-organismos, além do processo de pasteurização. Então, ele fez o experimento, tá? Qual é o experimento do Pasteur? Ele coloca um líquido nutritivo, quer dizer, com alguns nutrientes dentro, de um frasco com pescoço longo, tá? O que ele faz em seguida? O gargalo do frasco é esticado e alongado e o líquido nutritivo em seu interior é fervido e esterilizado. O líquido no interior do frasco com esse pescoço alongado, ele permanece livre de micro-organismos, quer dizer, esses micro-organismos não conseguem chegar nesse líquido nutritivo que está esterilizado. Aí o que acontece? Quando o frasco é quebrado, surgem aí sim os micro-organismos no caldo e o líquido torna-se contaminado. Então, esse processo de colocado nesse processo ali, quando ele é aquecido, ele se torna estéril. O que é estéril? Sem micro-organismos para se multiplicar. Então, esse processo foi o processo de pasteurização que o Louis Pasteur fez. Então, o que é esse processo de pasteurização? Olha só, tem um desenho bem interessante ali. Então, a gente tem, por exemplo, o leite, que é um dos processos, um dos elementos, um dos alimentos que nós fizemos. Então, ele é aquecido, tá? Ele é fervido e rapidamente ele é resfriado. Esse processo de aquecer e resfriar, muitos micro-organismos não suportam, eles morrem nesse processo, tá? Porque há um desequilíbrio muito grande entre a temperatura muito quente e muito fria. Então, esse é o processo de pasteurização. Aí, além disso, nós temos também a ideia de como surgiu a vida. Então, acredita-se que a vida pode ter surgido de mais diversas formas, e a gente entra na religião, cada religião acredita de uma forma, mas tem um cara que por volta de 1927, o Oparin e o Aldani, eles elaboraram uma hipótese que é aceita mais atualmente, quer dizer, não que não existam outras, tá? Tinham coacervados. O que é coacervados? Aglomerado de moléculas proteicas, com proteína, tá? Esses dois camaradas, o Oparin e o Aldani, admitem que após a sua formação, quer dizer, a formação deles, eles continuaram a reagir entre si, dando origem a compostos mais complexos com capacidade de se reproduzir. O que é trocar em miúdos? Essas moléculas, elas foram se formando e continuaram reagindo entre eles, e chegou um momento que eles tiveram a capacidade de se reproduzir, tá? E aí teria surgido, a partir dessa reação, a primeira forma de vida. Então, nós temos as proteínas, a água e chega-se aos coacervados. Então, isso daqui é um pequeno resumo do que vocês vão encontrar lá no material de apoio de vocês, tá? Desejo a todos um bom dia e até a próxima.